Fala, humanos, como estão todos vocês? Espero que sejam todos muito bem, com muita saúde. É o seguinte, meus queridos, a aula de hoje aqui é Sistema Reprodutor. Pega sua caderno, faça suas anotações, a gente vai começar logo logo. E se tiver alguma dúvida, dá um pause, né? Volta um pouquinho o vídeo, né? Que ainda assim, se persistir a dúvida, manda mensagem para mim que a gente conversa e tira qualquer dúvida ao respeito dessa aula de hoje. Tá bom? Sistema reprodutor masculino e feminino. Então vamos lá, sem muita demora. O sistema reprodutor masculino produz gametas masculinos e hormônio testosterona. Os gametas masculinos, né, são chamados de espermatozoides, são células reprodutoras. Gameta, tá? Toda vez que você vê essa palavra gameta, é uma célula reprodutora. Como estamos falando do sistema reprodutor masculino e humano também, né? Estamos, obviamente, falando agora de espermatozoides. E o hormônio testosterona, ele dá características, né, masculinas. Então, a voz mais grossa, né, uma voz mais grave e questões de pelos faciais, né, a barba, o bigode, bastante pelo, por exemplo, no peito ou costas, né, comandada pela produção desse hormônio aqui. Beleza? Esse sistema apresenta órgãos externos e internos. Então a gente vai aqui para dois externos, né? O pênis é um órgão responsável pela cópula. Tá? Ele é formado por tecido erétil, é um tecido que se enche de sangue para poder ter uma ereção, né? E ele é envolvido por pele. Na extremidade do pênis observa-se uma dilatação, né? Essa dilatação na ponta do pênis é chamada de glande. Tá? É assim que se escreve, assim que se fala, tá? Glande, né? Com L mesmo, tá? Glande. O interior do pênis é atravessado pela uretra, que é um canal, né? Que vem da bexiga, tá bom? E ele passa a urina, mas um pouquinho depois desse canal, né? Logo depois que ele sai da bexiga, ele recebe também alguns outros canaizinhos, né, que caem nele com outros líquidos, que no caso aqui seria o esperma, tá bom? Ou sêmen. Então, o esperma ou sêmen é a junção tanto de gametas masculinos como de substâncias que são produzidas para nutrir, né, e permitir a movimentação desses gametas. Beleza? Então, esperma é diferente de espermatozoide, não é a mesma coisa. Espermatozoide é o de fato gameta. Esperma ou sêmen é o gameta mais os líquidos que são produzidos. Tá bom? O saco escrotal ou bolsa escrotal, né, é onde ficam os testículos, né, os quais ficam suspensos na extremidade do cordão espermático. Então, essa parte externa aqui, né? Tanto o saco escrotal como o pênis são órgãos externos. Agora, os internos. Os internos, eles pertencentes a esse sistema são testículo, né? Onde de fato são produzidos os gametas masculinos, né? E onde eu estou colocando aqui a ponta, né? O mouse. O testículo. O epidídimo, tá bom? Que é uma região onde cada espermatozoide vai sofrer uma maturação, vai ficar maduro, né, para ele poder ter aí sua habilidade natante, né, de poder nadar, entre aspas, né, em direção ao óvulo. O ducto deferente, tá bom? O ducto deferente é um canal por onde todo o concentrado dos espermatozoides, né, ele vai seguir, né, e quando na relação sexual o homem for ejacular, né, ele for liberar essa quantidade de líquido e espermatozoides, né, é esse canal por onde vai ser passado, né, vai cair na ponta aqui da uretra. Ele vai receber também outras substâncias de outros órgãos lá adiante, não é? Que seria da próstata e da vesícula seminal. Então são dois órgãos aqui internos que vão também colocar substâncias, vão liberar secreção aqui dentro para que os espermatozoides possam sobreviver a condições bem extremas, inclusive dentro do corpo da mulher. Beleza?
Então esse é o caminho que o espermatozoide ele percorre, né? Testículo, epipedídimo, ducto deferente, tá bom? E aí ele vai seguir aqui logo para a uretra, tá bom? Essas glândulas são responsáveis por produzir secreções que, junto com os espermatozoides, formam um sêmen ou esperma, né? Como eu disse antes, que a vesícula seminal e a próstata, né? São as glândulas acessórias. Agora para o sistema reprodutor feminino, tá? Ele tem um pouquinho mais de nomes, né? É bem mais complexo, obviamente, porque é um sistema por onde será gerado um bebê, né? Gerado um novo humaninho como você. Então, ele precisa, obviamente, ser muito mais complexo e muito mais completo também em algumas situações, né? Já que vai abrigar um bebê. Então, vamos lá. Assim como o masculino é responsável por produção de hormônios e de gametas, né? Então, quais são os hormônios que são produzidos? Ó, a progesterona e o estrógeno, ou complexo de estrogênio, tem vários nomes para isso aqui, mas pode ser que só isso aqui, tá? Progesterona e estrógeno. E também pela produção dos gametas femininos. Os gametas femininos são chamados de óvulos ou ovócitos 2, ovócito segundo, tá? Fica só com óvulo que é muito mais fácil de lembrar, tá bom? Então é basicamente isso para a questão do sistema reprodutor, né? Produção dos hormônios e gametas, além, no caso feminino tem um além, né? Além, né, que a gente encontra aqui um órgão responsável pelo desenvolvimento de um bebê pela gestação, que esse órgão é o útero. Apenas as mulheres têm esse órgão. Os órgãos externos do sistema reprodutor feminino são também chamados de vulva, tá? São os lábios maiores e lábios menores e clitóris. Os lábios maiores e menores são dobras de pele, né, que revestem a cavidade, né, a cavidade interna, que é a vagina, tá bom? No encontro desses lábios menores, a gente encontra esse clitóris, que é uma estrutura homóloga, tá? Tem semelhanças com o pênis. Por quê? Semelhanças, tá? Em questões de funcionalidade, tá bom? É uma região que apresenta bastante terminação nervosa, né? E bastante sensibilidade, tá bom? Então, os quais aqui terminam em uma glande clitoriana, tá? É uma região que dá bastante sensibilidade ao corpo feminino. Beleza? É semelhante ao que seria a glande no pênis, como a gente acabou de estudar no reprodutor masculino. Beleza? Agora para a parte interna, ó, já mudou um pouquinho, já são um pouquinho mais de coisas de informações, mas nada muito absurdo, tá bom? Então vamos lá. O sistema reprodutor feminino apresenta como parte interna, né? E é por isso que é talvez um pouco mais difícil de ser estudado, porque está tudo interno, né? Uma boa parte está interna. Então vamos lá, quais são eles? O ovário, as tubas uterinas, o útero e vagina. Os ovários são as estruturas em forma de amêndoas que apresentam função de produção dos gametas femininos, onde de fato são produzidos os gametas femininos, né? Os ovócitos secundários ou os óvulos, e dos hormônios femininos, onde produz tanto os gametas como os hormônios, tá? Então são essas duas estruturas aqui, ó, uma à direita e uma à esquerda, tá bom? É nessas duas regiões aqui onde serão produzidos os gametas e os hormônios femininos. As tubas uterinas, elas ligam o ovário ao útero, tá? Por que tem que ligar o ovário ao útero? Porque é do ovário que vai sair a célula que vai ser fecundada, né? O óvulo, ou o ovócito secundário, que vai ser fecundado para gerar um bebezinho. Então, precisa de uma ligação aqui para levar esse óvulo até o útero, tá bom? E geralmente é na tuba uterina que ocorre a fecundação, onde o espermatozoide encontra o óvulo, tá? Geralmente é nessas porções aqui da tuba uterina. Beleza? O útero é um órgão em formato de pera, né? E sua parede é formada por 3 camadas, a mais externa, né? Vou pular aqui um pouquinho, a intermediária, que é o miométrio, e a mais interna, que é o endométrio. Olha só, então você já deve ter escutado essa palavra, né? Endométrio.
principalmente hoje porque por diversos fatores, diversos motivos, existe uma dificuldade aí de gestação ou de engravidar, né, devido à questão do endométrio, né, a chamada endometriose, que é quando o corpo feminino expele ou esse endométrio de maneira muito desordenada, né, ou quando não há a possibilidade dele se regenerar para poder criar ali uma caminha, né, para o embrião. Então é esse endométrio aqui que é perdido, que é eliminado na menstruação, tá? Essa parte desse tecido que é eliminado na menstruação, tá bom? Essa é uma camada ricamente vascularizada, né? Então tem bastante vasos sanguíneos. Então, se ela é perdida, esses vasos sanguíneos serão de certa forma arrebentados ali, né? Tirados, né? E é por isso que a mulher tem essa hemorragia, né? De maneira regulada, tá bom? E é que eu estou falando aqui, é parcialmente eliminada na menstruação. E é nesse órgão que o bebê se desenvolve, é nesse endométrio, tá? Nessa região bem interna aqui, lá de dentro do útero, tá? Não é na parede, não é por fora, é nessa parte aqui, tá bom? A vagina é um órgão muscular e elástico no qual o pênis é introduzido durante a cópula. E também o órgão por onde o bebê vai passar, né, em caso de parto normal. Tá, ok? É um órgão que liga o útero ao meio externo. É um órgão muscular e tubular, né? Tá, ok? Então eu queria, por último, né, eu queria, obviamente, com esses conhecimentos que você agora tem, eu gostaria de enfatizar a questão do período fértil, né, na mulher. Porque diferente do homem que produz os gametas sempre estarão preparadinhos ali, a qualquer momento, a qualquer dia, eles podem fecundar um óvulo, né? No caso da mulher não é bem assim, não é a qualquer momento que ela pode ter um filho. Existem alguns momentos distintos onde há a presença de um óvulo para ser fecundado ou não. Tá? Quando há a presença desse óvulo, a gente chama de período fértil. Então, conhecer esse período é importantíssimo para cada mulher. Tá? É importante você, mulher que está escutando escutando, né, e vendo essa aula agora, conhecer esse período seu. Tá bom? Principalmente para satisfazer as suas metas quanto ao planejamento familiar. Então, se sua meta é ter um bebê em tal mês, você tem que organizar e olhar melhor esse período fértil. Se a sua meta não é ter um bebê nos próximos meses ou nos próximos anos ou em tal momento, você também precisa conhecer esse período fértil. É importantíssimo você saber esses dados do seu período fértil. Tá? Nas mulheres, em média, tá? Normalmente, na maioria das mulheres, tá bom? Não é uma regra, não é para todo mundo, não são para todas as mulheres. O tempo do ciclo menstrual leva 28 dias. Então, por exemplo, no dia 1º ela menstruou, no dia 29 do mesmo mês ela menstruará de novo. Tá bom? Pode ser algumas vezes que em alguns meses ela menstrue 2 vezes, mas com esse período aqui médio, tá, de 28 dias. Beleza? Na metade desse tempo é o período com a super chance, a super probabilidade de sua ovulação. Tá bom? Se ela for bem regulada, se a menstruação for bem regulada, a metade desse período é o seu período fértil. Como o óvulo e os espermatozoides possuem um período de atividade celular, né, já que são células, né, são gametas, são células reprodutoras, eles vivem por determinado tempo. Então, um tempo estimado é de 2 dias. Tá? Então, nós temos um período de 5 dias de altíssima chance de gravidez. Se você quer ou não ter filhos, você precisa conhecer qual é esse período fértil, tá? de aproximadamente 5 dias. Então eu coloquei um calendário aqui, é super simples de você calcular isso. Vamos supor o seguinte, né, que a mulher menstruou nesse dia aqui, dia 3. Então, dia 3 de junho de 2021, tá? Nessa quinta-feira ela menstruou. Então, só a fim de conhecimento, né, lembra que se você contar aqui, né, e ela tiver um período regular,
de 28 dias depois, né, que vai dar exatamente aqui, ó, no dia 1º de julho, né? Esse aqui seria o período fértil, o ciclo menstrual dela, né, de 28 dias. Então, menstruou nesse mês, no outro mês, no dia 1º de julho, ela vai menstruar de novo, tá? E aí que fica a contagem, olha só. Qual que é a metade, né? A metade de 28 é 14. Tá? Então, se a gente, a partir desse dia, desse início da menstruação, a gente contar 14 dias, tá? A gente vai ter o dia da ovulação, tá? O dia mais provável dela estar ovulando. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então esse aqui, ó, é a metade do ciclo, né? Então, se o ciclo é de 28, na metade dele. Então, 14 dias depois, tá, do início da menstruação, não é no fim, tá? Então, ela menstruou nesse dia, conta-se a partir desse dia, 14 dias. Então, olha só, 14 dias depois, ela a grande chance dela estar ovulando. Só que lembra que tanto o espermatozoide quanto o óvulo, eles têm alguns dias que eles ficam ativos. Então vamos supor que a mulher teve uma relação aqui, ó, nesse dia, né, sem preservativo, né, sem algum outro método anticoncepcional, né, contra a gravidez. O espermatozoide ficou aqui no corpo dela, ó, 1, 2, ele está aqui nesse dia aqui, ela ainda pode engravidar. Então não é só não ter relações sexuais se ela não quer ter filhos aqui. Tem outros dias que ela pode acontecer. Esse óvulo ele também pode durar 2 dias. Então, se ela teve relações, por exemplo, aqui, né, nesse dia 19, os espermatozoides, e ela teve relações aqui, o espermatozoide pode chegar nesse mesmo dia aqui e encontrar-se, né, com um óvulo e assim ela ter um bebê, né, de maneira que ela não desejaria ainda nesse momento. Então é por isso o importante dessa contagem. Conta-se 14 dias do início da menstruação. Tem aqui, ó. E aí o que a gente tem? 2 dias antes, né, desse dia da ovulação, que é o período fértil, porque se ela teve relação aqui, ela ainda, se o espermatozoide pode ficar vivinho até aqui. E 2 dias depois, né? Então esse período de 5 dias aqui é o chamado período fértil, é o período em que ela deve atentar. Se ela quer ter um bebezinho, ela deve ter relações nesses dias aqui, né? Obviamente, sem proteções, como por exemplo o uso do preservativo. Agora, se quer evitar um bebê, os dias a ser realmente evitados, né, de ter relações, são esses mesmos dias aqui, porque ela está ovulando. A chance de alguma coisa acontecer e ter um bebezinho, né, de ter uma fecundação aqui é altíssima, tá bom? Então fica aí esse conhecimento a fim de que você possa cumprir aí os seus desejos, suas metas para o seu planejamento familiar, se você quer ter filhos ou não quer ter um filho em determinado momento, tá bom? Então é isso aí, período fértil está aqui marcadinho. Meus queridos, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, manda mensagem para mim, a gente conversa, tira dúvidas lá pelo WhatsApp, tá ok? Valeu, falou e fui!